continuando a nossa aula, então, né? Como a professora estava falando aqui, quando nós temos um sinal de mais, significa que o átomo já não é mais neutro. Quando ele tem um negativo, também ele já não é mais neutro. E quando ele não tem nada, significa que ele está neutro. E quando ele está neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Certo, gente. Aqui ele ficou carregado positivamente porque o número de prótons que tem carga positiva ficou em maior quantidade no núcleo do átomo e o número de elétrons diminuiu. Então ele não é mais estável, ele está carregado positivamente. Ele perdeu elétron, ficou carregado positivamente. Nesse caso aqui, ele ganhou elétrons, ganhou 2 por sinal, e aí ele ficou carregado negativamente, porque ele ganhou 2 elétrons. Inicialmente, esse átomo, quando ele era neutro, ele tinha 8 elétrons. Inicialmente, ele tinha 8 elétrons. Porém, ganhou 2, 8 mais 2 ficou 10. Aqui ele perdeu um elétron. No Na, ele perdeu um elétron. Então, de 11 elétrons, ele passou a ter 10 elétrons. Cátion, super feliz, porque ele está carregado positivamente, e ânion, ele está carregado negativamente. Vamos aqui a mais um exemplo. Então, aqui a gente tem um Na, né? Nós temos o sódio aqui, que tem os seus 11 elétrons na eletrosfera, em volta do núcleo do átomo, circulando. E então, se ele tem 11 elétrons inicialmente, ele vai ter também, claro, ele já tem, né, 11 prótons e o número atômico também vai ser 11. Nesse caso aqui, só vai mudar os elétrons quando ocorrer reação, tá? Aqui nós temos o Na positivo, significa que ele perdeu um elétron da eletrosfera e ficou, ao invés de 11 elétrons, ele ficou com 10 elétrons. Positivo, cátion, carinha, feliz. Vamos para o outro exemplo. F, tá? E sem sinal nenhum, então significa que ele não tem nenhuma reação química aqui. Ele está estável ainda. E como que nós conseguimos perceber isso? Ele está estável porque ele tem 9 elétrons e ele tem 9 prótons. Então, ele está estável. Quando que ele não está estável? Quando ele reage, fica positivo ou negativo. Ficou negativo, é um ânion. Tá? Ficou negativo por quê? Ele ficou carregado negativamente porque ele ganhou elétron. Ao invés de ele permanecer com 9 elétrons, agora ele já tem 10 elétrons. Ele ganhou um a mais. Então, prótons têm carga positiva, elétrons têm carga negativa. Se eu tenho muito mais elétrons em volta do meu núcleo, eu tenho mais carga negativa. E é isso que acontece. Ânion fica com carga negativa e cátion fica com carga positiva. Agora nós vamos aprender a como identificar o número de massa, como calcular o número de massa. Aqui, o número de massa, né, ele sempre vai ser representado pela letra A. Então, o número de massa é representado pela letra A, o número atômico pela letra Z e assim por diante. Como que eu calculo o número de massa? Eu calculo o número de massa somando o número de prótons com o número de nêutrons. Número de prótons simbolizado pela letra P e nêutrons pela letra N. E eles estão presentes no núcleo do átomo. Aqui, eu tinha um exemplo, né, que era para descobrir o número de massa a partir dos dados abaixo. E o dado abaixo era esta imagem, simplesmente esta imagem. Nessa imagem, vocês teriam que identificar o número de prótons,
o número de nêutrons, o número de elétrons, para poder descobrir o número de massa. Como que a gente descobre o número de massa? Nós descobrimos o número de massa com esta fórmula aqui, tá? Que depois vocês vão anotar. Como é que eu vou identificar novamente? Eu tenho que saber quantos prótons tem dentro do núcleo. Os prótons têm carga positiva. Então vamos lá. Os positivos são os vermelhinhos, que têm carga positiva. 1, 2, 3. Mais o número de nêutrons. 1, 2, 3, 4 nêutrons que estão nas bolinhas azuis, sem carga nenhuma. Professora, por que aqui está Z e não está P? Ora, por que a fórmula aqui não é A igual a P mais N? Nós já falamos que Z é igual a P. Então aqui eu posso ter o meu Z, não tem problema. Se os valores são iguais, não tem problema. O que define o número atômico é o número de prótons, então pode ficar o Z ou o P. Então como é que a gente faz aqui? O número de massa igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ou o número de prótons mais o número de nêutrons, que o valor é o mesmo. Massa vai ser igual a 3 prótons que nós encontramos aqui, tá? Mais o número 4 de nêutrons. Logo, massa vai ser 3 mais 4 igual a 7. Esse é o nosso número de massa desse elemento químico aqui. Com essa mesma expressão, A igual a Z mais N, nós também podemos descobrir o número atômico com essa fórmula aqui, tá? Z igual a menos N. E ainda podemos descobrir o número de nêutrons, conforme a questão das atividades solicitar a vocês. Resumindo as fórmulas, que é o que vocês vão anotar, tá? Depois vocês pausem o vídeo e façam isso. Z é igual a P. Número atômico é igual ao número de prótons ou vice-versa. Nós já vimos isso. O Z também vai ser igual a E, ou seja, o número atômico também é igual ao número de elétrons, ou vice-versa, desde que o átomo esteja neutro. Então, Z pode ser igual a P e igual a E. Número atômico igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Tá, professor, eu que já não colocasse direto Z igual a P igual a E. Gente, o número de elétrons pode variar quando o átomo estiver reagindo com outro átomo. Não esqueçam, tá? Porém, Z igual a P sempre vai ter o mesmo valor. Se o número atômico é 10, o número de prótons também vai ser 10. Por quê? Quem definiu o número atômico foi o número de prótons. Para achar o número de massa, nós vamos utilizar essa seguinte fórmula: A igual a P mais N, ou A igual a Z mais N. Para achar o número de nêutrons, nós vamos usar essa fórmula, N igual a menos P. E para achar o P, que é o prótons, né, vai ser A menos o número de nêutrons. Professora, por que está se passando todas essas fórmulas aqui? Porque nós vamos fazer atividades. Vamos lá. Nossa primeira atividade é resolver o seguinte. Considere os átomos abaixo. Carbono, número de massa 12 e número atômico 6. Determine o valor de prótons dos elétrons. Determine o valor de prótons, elétrons e nêutrons. Eu vou resolver a primeira e nós vamos, depois vocês vão fazer as outras, certo? Então a letra A vai ser o seguinte: o número de massa vai ser 12. O número atômico, que Z mais feio, vai ser 6. Z é igual a P. Então, Z é 6. O meu P vai ser 6.
E o número de elétrons? O número de elétrons. O número de elétrons. Tem algum sinal aqui? Não tem nada aqui, né? Então ele está neutro. O número de elétrons também vai ser 6. Por quê? P é igual a E. Tá, e como é que nós vamos achar o número de nêutrons agora? Utilizando aquela fórmula. Aquela fórmula que eu falei para vocês, que é N igual a A menos P. N, nesse caso, vai ser a nossa massa atômica é 12, menos o número de prótons, que é 6, que a gente tem ali. O número de nêutrons vai ser 6. É isso que nós vamos ter, certo? Agora vocês façam a letra B, C e D. Resolvam no caderno, porque na próxima aula a professora vai postar um vídeo com os resultados. Nesse slide aqui, vocês têm já montado aqui, tá? Para vocês encontrarem a massa. Para isso, vocês vão utilizar a fórmula que a professora já disponibilizou aqui para vocês. É só seguir o modelo, tá? Aqui vocês vão também resolver. Só que aqui está perguntando novamente o número de nêutrons, como na primeira atividade que nós fizemos. A minha ideia aqui é ensinar vocês sempre estar retirando da questão o que ela está pedindo. Então aqui, ó, um átomo de ferro Z igual a 26. O Z é o número atômico, então eu já vou colocar aqui, ó, Z é igual a 26. Façam isso para vocês não se perderem. Apresenta o número de massa. O número de massa é A, então é A. Meu número de massa é igual a 56. Ele está falando lá que é 56. 56. Quantos nêutrons? Então, ele quer saber os nêutrons. Quantos nêutrons? Eu coloco um ponto de interrogação, porque eu quero resolver, eu quero descobrir quantos nêutrons. Então, vamos lá na nossa fórmula. Vocês voltem lá, pesquisem a fórmula e façam aqui para descobrir quantos nêutrons tem. Na questão 2, o núcleo do átomo do alumínio, no núcleo do átomo do alumínio existem 13 prótons e 14 nêutrons. Qual o número de massa que existe no átomo de alumínio? Façam a mesma coisa, retirem dali o que a questão está pedindo, o Z, o A, o N, e depois pesquisem qual é a fórmula que vocês vão utilizar para resolver aqui. Aqui a gente só eu deixei para mostrar para vocês, né, a nossa tabela periódica. Tá? Essa nossa videoaula ela está disponível também no formato de PowerPoint para vocês baixarem. Mas seria interessante vocês estarem anotando no caderno de vocês para ficar mais fácil de compreender o assunto, tá? Tendo dúvidas, vocês podem entrar em contato com a professora pela sala virtual. Um beijo, um abraço e espero que tenham compreendido o nosso assunto.